E hoje a aula é sobre... Não, espera. Não, espera um momento aí. Minha voz voltou. Que bonequinho é esse aí no canto da tela? E por que ele só move a boca? E ele move de forma bem desincronizada com o que eu estou falando. E continua movendo a boca mesmo que eu não fale nada. Bom, o tema de hoje é... Sério isso? Glicoproteína P e psiquiatria. Mais um tema obscuro que quase ninguém dá a mínima. Maravilha! Maravilha! O que faz a curadoria desses temas afinal? Enfim, acho que agora não tenho mais escolha a não ser continuar o vídeo. Vou usar aqui como base alguns reviews. Dois deles são de 2011, mas que ainda contém informações que se mantêm relevantes ao assunto. Antes de mais nada, o que seria essa tal de glicoproteína P? O P do nome dela vem de permeabilidade. Ela também é chamada de proteína de multiresistência às drogas 1, ou MDR1. Ela pertence a uma família de transportadores chamada de ABC, que é uma sigla para ATP Binding Cassette, ou cassete ligante a ATP. Por que essa família tem esse nome, eu realmente não sei. O cassete pode ser uma fita cassete, ou pode ser um cassete de bicicleta, mas tem que ter muita imaginação para olhar isso aqui e pensar nisso aqui ou nisso daqui. Bom, isso não é realmente importante. Se você saber o motivo desse nome, por favor me fale. Vejamos essa imagem aqui de um dos artigos. Essa imagem representa a barreira hematoencefálica, que além da célula endotelial do capilar sanguíneo, também é formada por células da glia e por neurônios. No retângulo temos uma aproximação do endotélio. As membranas celulares endoteliais são mantidas unidas e firmes umas às outras por moléculas de adesão e de junção, o que deixa esse espaço em branco entre as células, chamado de espaço paracelular, deixa esse espaço intransponível. Essas moléculas de junção e adesão são ligadas, como podem ver na imagem, a outras proteínas estruturais dentro da célula, ao citoesqueleto e também a moléculas de sinalização. Para uma molécula então atravessar a barreira hematoencefálica, ou ela tem que ser muito pequena ou ser lipofílica, pois a membrana celular, como lembram, é uma bicamada de fosfolipídios. Então moléculas que têm dificuldade em se dissolver em gorduras têm mais facilidade em atravessar a barreira hematoencefálica e entrar no cérebro. Ainda assim, muitas moléculas, mesmo sendo lipofílicas, não conseguem atravessar a barreira hematoencefálica devido à existência, dentro das células endoteliais, de enzimas que metabolizam certas substâncias e também, que é o que nos interessa aqui, a transportadores que geram o fluxo dessas moléculas de volta para o capilar sanguíneo. Aqui tem retratado 3 delas, mas aquela que iremos discutir hoje é essa mais à esquerda, a glicoproteína P. Qual a utilidade desses transportadores? Preservar a integridade do sistema nervoso central, impedir que moléculas potencialmente tóxicas danifiquem o sistema nervoso. Inclusive, substâncias metabolizadas por algumas CIPs lá no fígado são também alvo de transporte da glicoproteína P. Aqui uma ilustração de como ela faz isso. Um substrato que porventura tem a habilidade de se dissolver pela membrana lipídica é captado pelo transportador e inserido no bolso de ligação do substrato, ou Substrate Binding Pocket em inglês. Na imagem, a sigla SBP. Essa ligação irá fazer com que haja uma mudança na conformação da molécula e, por sua vez, leva a ligação do ATP ao domínio de ligação de nucleotídeo, o Nucleotide Binding Domain. As moléculas de ATP se ligando à glicoproteína P irão ocasionar uma mudança ainda maior na conformação do transportador. Os dois NBDs irão se juntar
Isso, por sua vez, ocasionará que a parte da molécula do transportador voltada para o meio extracelular se abra para tal meio, e isso cria uma via unidirecional do substrato para fora da célula. Ou seja, não basta uma molécula ser lipofílica, o suficiente dela tem que atravessar a barreira hematoencefálica e não pode ser jogada para fora pelos transportadores. Vejamos aqui essa tabela do mesmo artigo. Uma série de drogas são substratos da glicoproteína P e, como vemos aqui, temos antidepressivos e antipsicóticos. Antidepressivos das principais classes são substratos da glicoproteína P, ou seja, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina e os tricíclicos. Aqui ele exemplificou apenas a risperidona como antipsicótico, mas outros como a flufenazina e o aripiprazol também são substratos. Embaixo temos uma tabela de substâncias que são inibidores da glicoproteína P. São substâncias que, quando administrados, reduzem a função dela, portanto aumentam a permeabilidade de substratos quando ambos são administrados conjuntamente. Vemos o imunossupressor ciclosporino e também antiarrítmicos como a amiodarona, a quinidina e o verapamil. Também ali o antihipertensivo nifedipino. Então, certa atenção é requerida ao se prescrever remédios psiquiátricos para pacientes que utilizam tais substâncias, pois pode ser necessário certo ajuste de dose. Aqui uma tabela de antidepressivos que se relacionam à glicoproteína P. Alguns desses antidepressivos foram vistos como inibidores da glicoproteína P também, principalmente em estudos in vitro, mas também em estudos in vivo em ratos. Nessa tabela consta que a maioria dos antidepressivos listados ou não tem afinidade ou tem apenas uma afinidade fraca, o que na maioria das vezes significa que é clinicamente irrelevante. O único antidepressivo que se mostrou com uma afinidade considerável foi a nefazodona, e ainda assim o estudo in vitro. A nefazodona não é comercializada no Brasil, contudo. Vemos aqui que existem alguns que parecem ter uma capacidade de inibição moderada. É discutível se alguma inibição perpetrada pela paroxetina, pela fluoxetina ou pela duloxetina seriam clinicamente relevantes. Alguns estudos que utilizam métodos in vitro demonstram capacidade inibitória desses antidepressivos, pelo menos para a sertralina e para a paroxetina, mas em níveis bem acima daqueles usados clinicamente. Outros autores chegaram a conclusões de que a inibição de fato ocorre, ou pelo menos pode ocorrer em níveis mais comumente vistos em contextos clínicos. De qualquer forma, ainda não se sabe se a inibição é clinicamente significativa na maioria dos pacientes. Ainda falando aqui sobre os antidepressivos, parece que nenhum deles é um substrato com grande afinidade pela glicoproteína P, sendo que alguns estudos in vitro que mostraram grande afinidade não conseguiram reproduzir o mesmo fenômeno em vivo. Quem parece ter uma afinidade maior de substrato pela glicoproteína é a amitriptilina, mas mesmo tal efeito parece que desaparece com o tempo e tal transporte parece não ser relevante em atuar contra seu mecanismo terapêutico com a administração crônica. Pelo menos nos estudos em vivo parece não haver grandes diferenças na concentração de antidepressivos em ratos que são nocaute para a expressão da glicoproteína P e aqueles que ainda expressam, o que sugere que a inibição dela não faça grande diferença. No passado até se ponderava assim, um dos mecanismos de ação dos antidepressivos seria aumentar a disponibilidade do cortisol no cérebro. Isso exige uma explicação e eu vou utilizar essa imagem aqui da mesma revisão. Temos aqui o hipotálamo que produz o hormônio CRH, que por sua vez irá atuar na adenohipófise que a fará liberar o ACTH, que por sua vez irá atuar no córtex das glândulas adrenais, para então ser liberado sistematicamente glicocorticoides, como o cortisol. Os glicocorticoides são liberados em situação de estresse e é amplamente reconhecido sua disfunção na depressão. Normalmente há um controle por uma via de feedback negativo. Os próprios glicocorticoides irão inibir tanto a produção do CRH quanto de ACTH e assim inibindo sua própria produção.
Contudo, na depressão, esse mecanismo de autorregulação se acha prejudicado e ocorre uma situação que o feedback negativo se encontra menos eficiente. Temos uma situação na qual ocorre aumento dos níveis de corticoide, sem que ocorra a supressão do ACTH e a posterior supressão dos glicocorticoides. Como o cortisol seria um substrato da glicoproteína P, ponderava-se que um dos possíveis mecanismos dos antidepressivos seria a inibição da glicoproteína. Isso, por sua vez, resultaria no aumento da quantidade de cortisol que atravessaria a barreira hematoencefálica e, por fim, iria conseguir restabelecer o feedback negativo na hipófise e no hipotálamo. Contudo, como vimos, a capacidade dos antidepressivos de inibir a glicoproteína é medíocre em contextos clínicos, de forma que fica difícil explicar que esse tipo de mecanismo ocorra em vivo. Além disso, a glicoproteína P não é o único elemento a influenciar na passagem ou não de cortisol pela barreira hematoencefálica. Com tudo isso, hoje tal mecanismo já foi praticamente desconsiderado como um possível efeito terapêutico dos antidepressivos. Aqui uma tabela com os antipsicóticos. Podemos ver que a afinidade deles com o substrato da glicoproteína P é significativamente maior do que os antidepressivos e é possível, mas ainda incerto, que alguns deles possam ocasionar uma inibição clinicamente significativa da glicoproteína P. Alguns autores até propõem que isso possa ser um mecanismo de potencialização dos antidepressivos pelos antipsicóticos quando se utilizam os dois em combinação. Contudo, como vimos, a maioria dos antidepressivos parece não ter uma grande afinidade com o substrato, excetuando, é claro, a amitriptilina, como vimos. Talvez alguns outros antidepressivos tricíclicos também. Na tabela dos antidepressivos, muitos deles estão com as caixas vazias. Vocês vão ver se voltarem o vídeo para lá. Isso é porque na época em que a revisão foi feita, não havia dados constando sobre a afinidade deles como substrato. Apesar da revisão ser de 2011, tenho motivos para acreditar que o cenário não deve ter mudado muito. Os tricíclicos, na verdade, são antidepressivos em desuso em muitos países por ter um perfil de efeitos colaterais favorável em comparação aos antidepressivos mais modernos. Contudo, para aqueles que estiverem faltando dados e forem também metabolizados pela CYP2D6 e pela CYP3A4, é prudente acreditar na possibilidade de tais antidepressivos tricíclicos também serem substratos com alguma afinidade significativa pela glicoproteína P, pois há uma sobreposição considerável de substratos deste transportador e dessas CYPs. Mas vamos voltar aqui porque a tabela aqui agora é sobre antipsicóticos. Temos 3 deles que se destacam como substrato: o aripiprazol, a paliperidona e a risperidona. A paliperidona é muito parecida com a risperidona, ela é na verdade um metabólito da última. Apesar de serem substratos da glicoproteína P, não é necessária a inibição dela para que sejam eficazes. É só necessário de prestar atenção caso elas sejam co-administradas com um inibitor ou um indutor da glicoproteína. Pois no primeiro caso a concentração encefálica do substrato irá aumentar e isso pode ocasionar em efeitos colaterais. E no segundo caso pode ocorrer perda da capacidade terapêutica. Em ambos os casos não tem nenhum mistério, é observar e realizar o ajuste de dose caso necessário, ou se trocar algum dos remédios. Para a próxima tabela, esta agora de estabilizadores de humor. Vemos que nenhum deles parece ser um substrato ou um inibidor significativo. Falta dados do lítio aí, como estão vendo, mas neste estudo aqui, outro autor não encontrou qualquer mudança na função da glicoproteína P em doses terapêuticas de lítio, tanto em vivo quanto em vitro. A carbamazepina, contudo, tem um detalhe que nos leva para a próxima tabela de um outro artigo agora. Temos aqui uma tabela de indutores de glicoproteína P. Como vocês devem imaginar, eles aumentam a expressão dela, portanto, fazem com que remédios que são substratos sofram maior extrusão da barreira hematoencefálica.
desses remédios aí listados, aquele que aparentemente tem o maior potencial de indução é a rifampicina, que é um antibiótico. Os estudos, pelo menos os estudos analisados nesse review, mostram que ela tem um potencial de indução que vai de 20% a 67%, enquanto os outros dessa lista ficam entre 12% e 42%. Remédios que poderiam estar aí, mas não estão, são a doxicilina, outro antibiótico, e o fenobarbital, que atuaria principalmente aumentando a glicoproteína de forma mais indireta, ao invés do mecanismo principal aí mostrado, que seria atuando em receptores nucleares. Já vou falar desses tais receptores. Mas voltando a falar dessas substâncias aqui listadas, algumas delas não são utilizadas de forma crônica, pois são antibióticos, mas os anticonvulsivantes são de uso contínuo e são frequentemente prescritos para pacientes psiquiátricos, ou para utilizarem como anticonvulsivantes mesmo, ou, como é o caso da carbamazepina, também como estabilizador de humor. A erva de São João também é utilizada como antidepressivo, já a quercetina e a curcumina podem ser utilizadas de forma contínua como suplemento alimentar. Então, cuidado ao se utilizar esses remédios com algum substrato da glicoproteína P, como, por exemplo, a amitriptilina ou a risperidona. Comentando ainda que muitos desses indutores de glicoproteína P são também indutores de enzimas de citocromos P450. Além do que eles alteram a expressão da glicoproteína P em outros locais do corpo. No intestino, por exemplo, a glicoproteína P, assim como nos canalículos biliares. Isso quer dizer que a biodisponibilidade dos substratos da glicoproteína P podem ser afetados por mais de um método. Além de terem maior dificuldade de atravessar a barreira hematoencefálica, serão metabolizados mais rapidamente, serão menos absorvidos e poderão ser também mais excretados. Vejamos essa coluna aqui, mecanismo de indução. Temos aqui que o mecanismo que tais substâncias atuam é através de um agonismo de PXR e de K. O que seriam esse PXR e K, afinal? Prefiro explicar com essa imagem daqui de mais um review. A glicoproteína P está sendo representada aqui por esses retângulos vermelhos ligados por esses laços. Aqui também mostra que ela não é expressa somente no endotélio, mas também nas células já dentro do sistema nervoso. Aqui está sendo mostrado que a glicoproteína P é regulada em diversos níveis. Do lado esquerdo vemos fatores que influenciam na transcrição do gene da glicoproteína. No meio vemos que ela é regulada por microRNAs que impedem a tradução do RNA mensageiro. E do lado direito temos modificações pós-tradução, ou seja, que já atuam na proteína pronta, ou aumentando ou diminuindo sua função. Nosso foco aqui está mais na coluna da esquerda. Inflamação, como vocês podem ver, pode tanto aumentar quanto diminuir a expressão da glicoproteína P. Isso depende do tempo de exposição ao processo inflamatório. No início dele se diminui a expressão, e à medida que o tempo vai passando se aumenta a expressão da glicoproteína. Também se aumenta a expressão quando ocorre estresse oxidativo. Esse aumento nessas condições é um mecanismo protetor contra situações danosas ao tecido nervoso. O NF-κB aqui geralmente aumenta a expressão, mas quando ocorre acúmulo de peptídeos beta-amiloide, ele pode participar de uma via que resulta no efeito inverso. Enfim, essa coluna mais à direita, circulada, representa os chamados receptores nucleares. Seus ligantes naturais podem ser, no caso do PXR, esteroides e glicocorticoides, e um agonista natural da K é o hormônio esteroide DHEA. Há outros receptores nucleares que possuem outros ligantes, tanto endógenos quanto exógenos. GR é um receptor de glicocorticoide, LXR de oxiesteróides, o PPAR por lipídios da dieta, como o ácido linoleico, o AHR por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos,
e o VDR pela 1-alfa de hidroxivitamina D3, também chamada de calcitriol. Contudo, como vimos na tabela anterior, a maioria dos xenobióticos que são indutores da glicoproteína P o fazem principalmente pelo PXR e pelo CAR. No caso do fenobarbital, pelo CAR, mais indiretamente. Vemos essa imagem aqui que mostra como funciona o receptor CAR. Depois de se ligar a um agonista, pode ser a fenitoína, por exemplo, o CAR é desfosforilado pela PP2A e se transloca para o núcleo, onde irá formar um complexo com receptor de retinoide RXR e assim irá atuar promovendo transcrição do RNA mensageiro da glicoproteína P. Já o fenobarbital atua neste ponto aqui, competindo com o EGF no EGFR, que é o receptor de EGF. Com isso, o receptor não estimula a quinase SCR1, que então não diminui a fosforilação nem do REC12 nem do REC1, e assim o CAR continua como um homodímero inativo e o PP2A não é recrutado pela REC1 para ativar o CAR, o desfosforilando. Já com o PXR acontece algo semelhante. Os ligantes se ligam a ele e depois o receptor se transloca ao núcleo da célula. Aqui o fenobarbital atua de forma direta, assim como todos os ligantes da tabela que eu mostrei de indutores, embora em graus diversos de afinidade. Novamente, não é necessariamente problemático prescrever um substrato da glicoproteína e um indutor, mas a atenção é necessária para eventuais ajustes de dose. Tem outras coisas importantes sobre a glicoproteína P. Como eu já mencionei de passagem no vídeo sobre carga anticolinérgica, a barreira hematocefálica vai se tornando mais permeável com o envelhecimento. Existe uma condição no qual se encontra ainda mais permeável, que é quando ocorre demência. Entre os substratos da glicoproteína P está o peptídeo beta-amiloide, cujo acúmulo é um dos fatores que ajudam na progressão da doença de Alzheimer. Ou seja, a glicoproteína seria uma forma de limpar o cérebro de tais peptídeos, o jogando para fora da barreira hematocefálica. Contudo, os próprios peptídeos beta-amiloide podem com o tempo inibir a produção nas células da glicoproteína, o que por sua vez causa um aumento ainda maior da proteína beta-amiloide. Hoje estão sendo feitas pesquisas para ver se o estímulo da glicoproteína P poderia ajudar a prevenir ou pelo menos refrear o avanço da doença, mas ainda estamos para ver se isso resultará em algo com alguma eficácia. Vamos aguardar. Por fim, é bom falar que ainda está se pesquisando como possíveis variações genéticas que causem alterações na função da glicoproteína P podem ocasionar mudanças na biodisponibilidade e, portanto, no efeito terapêutico e efeitos colaterais de certos fármacos. Formalmente, também não se reconhece nenhuma estratégia terapêutica que vise a inibição da glicoproteína P em tratamentos psiquiátricos, embora se suspeite que isso seja um possível mecanismo, mas não o único de certas combinações usadas. Claro, na literatura sempre vão existir casos anedóticos de alguém que realizou uma combinação com isso em mente e teve algum resultado, mas esse tipo de relato está longe de constituir uma evidência muito forte e uma recomendação formal. Redes sociais. Aparentemente minha fala voltou. Realmente, tô bem, tô normal. A música tá indo embora? Esse ruído voltou. É isso aí. Estou sem música nenhuma. Poderia ter pelo menos uma música de fundo aqui, né? Esquisito. Pelo menos é melhor que nada.
Até a próxima, pessoal.